E essa agora, hein? Do raio que caiu ontem na caminhada do pessoal lá em Brasília. Aí muita gente na hora pergunta: foi uma manifestação divina, um castigo divino, coisa assim? Bom, vamos com calma tentar responder essa pergunta. Antes, porém, tem outras questões muito mais importantes que a gente precisa levar em conta. Direto, assim, de imediatamente querer responder a pergunta se foi uma manifestação divina ou não, é aquela velha história, né? A pessoa está tão próxima, o rosto está tão próximo da árvore, que ela perde de vista a floresta. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: qual foi o objetivo dessa caminhada? Foi para que isso? O que o pessoal pretendia? Mais fácil a gente falar o que eles não pretendiam. A caminhada pretendia fazer um protesto pedindo condições melhores para a massa trabalhadora do Brasil. Por exemplo, fim da escala 6 por 1. Era para isso? Não. A massa pretendia, era uma solicitação para a criação de novos institutos federais e universidades públicas, onde as pessoas podem ter acesso ao ensino superior e à pós-graduação com recursos do governo? Não, não foi para isso. Era uma marcha, uma caminhada pedindo leis mais rigorosas de proteção para classes mais vulneráveis da nossa sociedade? Vou dar um exemplo concreto. A quantidade, lamentavelmente, muito grande que temos de assassinatos de mulheres no nosso país. Foi até mesmo inventada uma palavra, né, feminicídio, para tratar dessa situação. Existe um relacionamento, namoro, noivado, casamento, seja o que for, por um motivo ou por outro, a mulher toma a iniciativa de terminar aquela relação, aí o homem pensa: se ela não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Vai lá e mata a ex-namorada, noiva, esposa, seja o que for. Tem acontecido demais isso. A caminhada de ontem tinha o objetivo de pedir condições melhores, leis mais severas, mais rigorosas, para punir quem faz isso, proteção efetiva a mulheres nessas situações de vulnerabilidade, fragilidade. Não, a marcha não foi para nada disso. Então a gente tem que pensar, né? Afinal de contas, para que era aquilo? Mas vamos deixar essa questão de lado. Vamos pensar no fato em si, o raio que caiu. Então a segunda coisa que a gente tem que pensar, né, nas vítimas. Um lamento por quem sofreu, quem foi atingido, pessoas hospitalizadas, e a gente espera que todas recebam os devidos cuidados médicos, a devida atenção. E óbvio que quem organizou a marcha, quem mobilizou o pessoal, quem fez isso, tem que ser responsabilizado. Tem que ser legalmente, devidamente responsabilizado. Porque o absurdo, uma falta de responsabilidade total, completa e absoluta, juntar um tantão de gente, sair pela estrada fora desse jeito, quantos riscos essas pessoas correram? O atropelamento, por exemplo, enfim. Então, há que se responsabilizar quem organizou, liderou, quem convocou essa marcha, essa caminhada. Agora, quanto à questão do raio em si, é algo da natureza, né? E aí, pensando no que a Bíblia fala, né, nas escrituras sagradas, no Antigo Testamento e no Novo, os fenômenos da natureza acontecem dentro de um programa que Deus mesmo estabeleceu. A sucessão de dia e noite, noite e dia, a cada 24 horas. A sucessão das estações, primavera, verão, outono e inverno. A chuva. A Bíblia fala algumas vezes de seca, né? Períodos em que não choveu, períodos anormais de seca. Há algumas referências a isso. Mas, no geral, a Bíblia é muito clara quando afirma que os fenômenos da natureza acontecem porque tem que acontecer. É preciso que haja chuva, neve. Recentemente, foi anteontem, eu gravei um vídeo aqui no Fé e Café comentando sobre a neve, né, que a Bíblia fala a respeito também. A propósito, naquele vídeo, eu comecei falando que eu não me lembrava
de alguma referência à neve no Novo Testamento. Aí o meu amigo querido Adelino, que é pastor no Rio de Janeiro, me mandou o comentário falando que há referência, sim, à neve. Uma no Evangelho de Mateus e outra no livro do Apocalipse. Obrigado, Adelino. Não me lembrava disso de jeito nenhum. Mas fechado aqui o parêntese. A Bíblia então apresenta os fenômenos da natureza como acontecendo, porque tem que acontecer. E até hoje, o conhecimento que a ciência tem destes fenômenos, especialmente os climáticos, ainda é muito limitado, é um conhecimento ainda muito precário, muito reduzido. Nós não entendemos muito ainda do clima. Pode parecer exagerado isso, mas não é exagero, de jeito nenhum. Então essas coisas acontecem, a chuva cai, o sol se levanta de manhãzinha, fica frio no inverno, raios caem, porque tem que acontecer. Né? Então a gente não deve sair logo falando, foi castigo divino. Calma, pera lá. Quem disse que foi? Um pouquinho mais de calma. Eu me lembro agora do livro Cristo e o Sofrimento Humano, do Stanley Jones. Stanley Jones foi um missionário metodista que atuou na Índia há muitos anos. Ele esteve aqui no Brasil na década de 40. Enfim, e nesse livro ele fala de terremotos que aconteceram. Faz tempo que eu li o livro, não estou com o meu exemplar aqui, parece que na Índia, na China, e aí um terremoto que destruiu completamente um templo cristão, e havia uma casa de prostituição do lado, não aconteceu nada. Né? E depois ele fala do contrário também, outra região, outro lugar, que aconteceu um terremoto que destruiu, não me lembro agora exatamente o que, mas aí tinha um templo cristão do lado que não foi afetado. Então com isso ele está querendo dizer que a gente não deve sair apressadamente dizendo, foi castigo divino. Calma, vamos um pouquinho mais de calma, não devemos dizer isso não. Agora, tem uma coisa ainda que a gente precisa falar. Se fosse uma caminhada de um grupo que não tem a orientação política desse pessoal que estava caminhando em Brasília ontem, dessa maneira tão irresponsável, todo mundo ia estar falando que foi Deus que castigou, ou seja, usando o nome de Deus em vão. E isso a gente não pode concordar de jeito nenhum. Todo mundo estaria falando agora que Deus castigou, Deus mandou o raio. Calma. Pensar assim tem mais a ver com paganismo do que com cristianismo. Né? As religiões pré-cristãs antigas da Europa, do Oriente Médio, que tinham visões assim, né? De deuses raivosos, o tempo todo furiosos, que pelo mínimo motivo castigavam as pessoas aqui na Terra. Né? Os Zeus dos gregos, né? Mandavam os raios para castigar. Essa visão não é cristã. Então tenhamos um pouquinho mais de calma. A nossa solidariedade deve ser hipotecada aos que estão sofrendo, às vítimas, né, do raio, e, repito, quem organizou, convocou, quem liderou essa marcha precisa ser responsabilizado, porque é um absurdo, né, alguém fazer algo assim, levar um tantão de gente para a estrada desse jeito, sem a mínima condição de segurança. Se o que eu falei faz algum sentido para você, clica aí na mãozinha do joinha, coloque aí seus comentários, o que você acha a respeito. Inscreva-se no Fé e Café e se você já se inscreveu, muito obrigado.